A FENEP está lançando o projeto PISA nas escolas, iniciativa pioneira no país que pretende contar com um PISA próprio para 100 escolas privadas e ampliar o leque de informações do gestor escolar em sua busca constante por melhoria e crescimento. No dia 19 de novembro, o professor Pedro esteve no Cinep Rio e proferiu uma palestra apresentando esse projeto. Nessa palestra, ele abordou os principais pontos do projeto PISA para escolas, para uma plateia composta por diretores e gestores de escolas de todo o Rio de Janeiro. Na ocasião, aproveitamos para conversar um pouco com ele sobre o PISA e sobre o projeto PISA nas escolas. E se você quiser ver essa palestra na íntegra, ela estará no final desse programa. Professor Pedro, tudo bem? Explica pra gente o que é o PISA para escolas. Bom, o PISA é uma avaliação em larga escala desenvolvida pela OCDE já há vários anos e que abrange vários países do mundo. Investiga o domínio de competências e determinados conhecimentos por jovens de 15 anos de idade. Ele investiga matemática, leitura e ciências, sobretudo. Essas edições grandes, mundiais, elas acontecem a cada 3 anos. O que está se tratando agora é de uma variante dessa avaliação em larga escala, que pode ser, a partir de agora, contratada em edições exclusivas junto à OCDE. A ideia é que nessas avaliações, nessa variante, os resultados venham organizados, não destinados a governos e não para fins de políticas públicas. Mas, diferente disso, agora os resultados vêm organizados para direções de escolas de estabelecimentos de ensino isoladamente considerados. Então, dessa vez, no PISA para escolas, nós não vamos ter o resultado do país, ou de como, na média, se saíram as escolas do país, dessa ou daquela rede. O que nós vamos ter como resultado é como se saiu, na média, o grupo de estudantes daquela determinada escola. Isso é uma contratação exclusiva que está sendo feita no Brasil pela Federação Nacional das Escolas Particulares, junto ao OCDE. A parceira nacional para poder viabilizar essa implementação é a Fundação Sesgran Rio. Então, é um trabalho razoavelmente complexo, que envolveu a contratação da OCDE, através da Fundação Sesgran Rio. Tem mais uma terceira empresa de fora que fornece a plataforma onde as provas vão rodar digitalmente, e a Federação das Escolas Particulares, que reúne escolas associadas em 22 diferentes sindicatos, em diferentes regiões do país. Então, o propósito é que a aplicação do exame aconteça em maio de 2020. Nós estamos buscando reunir um grupo de pelo menos 100 escolas de todas as regiões. Essa aplicação feita em maio, o resultado deve vir em julho de 2020, portanto ainda há tempo de ser trabalhado pelas escolas ao longo do segundo semestre do ano que vem e bem a tempo de qualquer ajuste e planejamento para o ano letivo de 2021. Em certa medida, isso combina muito com o momento que a gente está vivendo no Brasil de revisão dos currículos, de revisão das matrizes curriculares, com toda a BNCC, que em certa medida há uma convergência entre o que prega a BNCC e o que propõe a matriz do PISA. E se a gente pensa que garantindo e assegurando toda a pertinência de todo o trabalho já feito no Brasil pelo MEC, pelo INEP e toda a consolidação que a gente já tem com as matrizes do Enem, do SAEB, do Prova Brasil, que tem todo o mérito, relevância e pertinência, na verdade constituem hoje um patrimônio da sociedade brasileira que a gente deve preservar e aperfeiçoar, mas ao lado disso, nada impede que coexistam também outras perspectivas que aí
dizem respeito à formação de uma geração que vai viver num contexto cada vez mais planetário, cada vez mais universal. Acho que os alunos que hoje estão em nossas salas de aula já integram essa geração de brasileiros cuja vida de trabalho vai se dar em meio a jovens de todas as nacionalidades, ainda quer no mercado de trabalho no exterior, ou até mesmo aqui no Brasil, eles vão conviver com esses seus contemporâneos e convém que as suas escolaridades tenha sido referenciada, ao menos em parte, por parâmetros como esses. O que o PISA avalia e com que frequência? O PISA é um exame que tenta avaliar o domínio de determinadas competências e conhecimentos básicos que um jovem de 15 anos pode ou deve ter para seguir sua vida. Ele compara o desempenho desses jovens de um determinado país com o que os seus contemporâneos de outras nações e de outras realidades são capazes de demonstrar. A investigação é feita nos domínios de matemática, de leitura e de ciências. Quem pode participar do PISA para escolas? O exame é aplicado a jovens que tenham 15 anos de idade. Independente de em que segmento, em que nível de ensino eles estejam, o que importa é que o grupo de jovens avaliados tenha 15 anos de idade no momento de aplicação do exame. Professor, além das informações sobre aprendizagem, que dados são coletados pelo PISA? Variáveis socioeconômicos, fatores intra- e extraescolares outros, para além do desempenho. O conjunto de informações vem reunido num relatório que é fornecido à direção de cada escola, com dados bastante densos, bastante ricos e que permite para o grupo de professores, para a orientação pedagógica, inferir ajustes de ordem pedagógica que possa ser feito para o ano letivo seguinte. Como os resultados do PISA são divulgados? Na edição do PISA para escolas, contratada exclusivamente pela FENEP, os resultados serão de uso exclusivo de cada uma das escolas. Cada escola vai receber um relatório com o desempenho dos seus alunos e essas informações são de caráter exclusivo. Só serão divulgados pela própria escola na medida em que ela escolha fazê-lo. Aí há um trabalho interno grande a ser feito com a equipe pedagógica, com o corpo docente e a critério de cada direção também, por que não, com o grupo de pais de alunos, com os próprios alunos, mas isso vai ficar inteiramente a critério da direção de cada escola. Não haverá divulgação pública desses resultados e o sentido, o espírito dessa contratação e dessa edição especial é que não haja ranking. A ideia é que a gente possa dar um passo para diante e superar o reducionismo que esse viés dos rankings traz. Que uso nós podemos fazer desses dados, professor Pedro? Os dados são muito densos, muito profundos e a partir de uma análise detalhada dos relatórios, cada escola vai poder inferir consequências de ordem pedagógica para tomar. No sentido geral, o que eu vejo de mais interessante nessa edição do PISA, concebida, pilotada pela FENEP, é que abre-se para as escolas uma oportunidade preciosa e, em certa medida, inédita, de, a partir de um exame, de uma avaliação em larga escala, a gente usar esses resultados como gancho, como pretexto para a gente tentar estabelecer uma rede de colaboração entre escolas da mesma cidade, entre escolas de outras regiões do país, entre escolas de todo o país e também, eventualmente, com escolas de outros países, né? Uma vez que já existem e estão propostas pelo CDE grupos de troca entre gestores de escolas que usam como base, como ponto de partida, a análise do relatório
feito a partir da participação numa edição do PISA. E qual a importância da sua escola participar do PISA? Eu acho que não há dúvida de que as avaliações externas, avaliações em larga escala, são uma forma importante de se monitorar a evolução e a qualidade do trabalho feito pelas escolas. Não há dúvida de que o caminho é esse e que a gente tem que descobrir formas e caminhos de fazer amadurecer a cultura da avaliação entre nós. Há maneiras e maneiras de conduzir avaliações, maneiras e maneiras de tratar os resultados, maneiras e maneiras de divulgar esses resultados. O PISA vem se somar às avaliações nacionais já existentes, concebidas pelo INEP. A diferença é que, dessa vez, as escolas particulares estarão na condição de contratantes da avaliação. Então, longe da gente se deixar ficar numa posição de objeto da avaliação feita, as escolas, seus professores, serão os principais destinatários das informações. Há nisso uma mudança importante de papel. Eu acho que é um passo que a federação ajuda as escolas a darem, no sentido de fazer avançar essa cultura, fazer disseminar a percepção de que é necessário avaliar, avaliações são bem-vindas e que, enfim, a elevação da qualidade do trabalho das escolas, quer na rede privada, quer na rede oficial, essa elevação constitui um objetivo de ordem universal, né? A todo mundo interessa que as coisas melhorem. Professor, como posso saber se a escola do meu filho foi bem no PISA? Os resultados não são divulgados nem de forma isolada e individualizada num determinado aluno e nem irão a público expondo uma determinada escola. O que haverá é que cada escola vai receber o seu relatório com os seus resultados e aí vai ser de uso exclusivo e interno da escola. Poderá vir a ser divulgado na medida em que cada escola, como senhora detentora legítima daquelas informações, escolha divulgar. Mas isso vai ficar a critério da direção de cada escola. O que a gente sugere, no espírito dessa edição, é que as escolas evitem a confecção de rankings. A ideia é que o resultado seja usado, sobretudo, para consequência pedagógica e que a gente tente dar um passo além para superar essa lógica dos rankings. Bom, a ideia é que, de agora em diante, a FENEP passe a ser, na medida do possível, uma agência que possa oferecer às escolas brasileiras que se interessem a oportunidade de participar de um exame como esse. Nós vamos ter essa primeira edição em 2020, outras edições deverão existir daqui para diante. Mas nós estamos, no momento, tentando viabilizar esse primeiro projeto, que tem tudo para dar certo, e para esse projeto a gente conta e gostaria de poder contar com a participação da sua escola. Procure o seu sindicato, o sindicato ao qual a sua escola é filiada, ou entre no site da FENEP, da Rede Maior. Nós vamos estar com esse site abastecido de informações para que vocês possam formar opinião e tomar a decisão de aderir a esse projeto, que com certeza vale a pena. Bom, esse foi o nosso primeiro programa, que nós tivemos a participação do professor Pedro Flecha Ribeiro. Até a próxima! Boa tarde a todos. Prazer grande em recebê-los. Aí, em nome do CINEP, é uma alegria estar aqui hoje e poder compartilhar aí essas ideias e esse projeto. A gente esteve amadurecendo isso durante alguns meses e eu estou aqui com... Opa, tudo bom? Como é que você está? Tudo bem? E aí a gente chegou nesse ponto e no final eu tinha posto nessa primeira tela uma outra frase que tinha a ver com qualidade de ensino, mas no final a gente acabou amadurecendo essa fórmula, que é a mesma ideia de uma
de uma rede de colaboração entre escolas. Eu acho que esse é se a gente tivesse que ter uma ideia síntese de tudo isso, é como a gente pode experimentar, a partir de um exame, a partir de uma avaliação, a gente criar uma oportunidade, um gancho para que escolas se aproximem uma das outras e a gente estabeleça uma rede de colaboração. Não que já não exista, não que a gente já não faça, né? Está aqui a marca do Grupo Escolas Rio, que é ao lado do Cinep, enfim, são formas que a gente tem de se associar e de trocar. Mas acho que aqui a gente vai ter um bom gancho para avançar com isso. Então, se eu tivesse que fazer um roteiro dessa fala, eu deveria ter o contexto, a análise do relatório com os resultados, trazer exemplos de questões da prova e, finalmente, os procedimentos para inscrições. Embora eu já tenha muita coisa para falar, eu vou me concentrar nos 2 primeiros itens. Eu fiz um preâmbulo, um introito, que aí vocês vão me sinalizando em que medida está pertinente ou não aprofundar nisso, mas sobre tudo que eu trouxe para motivar as pessoas a aderirem foi uma análise do relatório. Eu trouxe algumas das telas do relatório que eu acho que inspira e dá boa ideia de como a gente pode, como as escolas podem usar. Finalmente, a questão dos exemplos de questões de prova, a gente vai dar uma rápida pincelada, mas isso é alguma coisa que também vai ser muito importante que cada escola possa se apropriar. E aí eu vou dar aqui uns links de umas pistas. E procedimentos para as inscrições, a gente está terminando, o advogado da FENEP está terminando nesses dias a redação final do termo a ser assinado. Então já vai dar para eu dar algumas pinceladas, mas ainda não vou me aprofundar muito. Então vamos lá, a ideia geral é essa, né? Um movimento de centralização e outro de descentralização, né? E essa questão da avaliação e do ensino e de como a gente pode usar a avaliação para colaborar. E eu recupero um pouquinho um pouco essa ideia de tudo que nos cerca, né? De um lado as legislações, do outro lado as avaliações, e fica aquele embate, quem determina quem, né? Quem está a serviço de quem? Se a gente tivesse que pensar na figura do avaliador e na figura do educador, cabe a pergunta, o trabalho do qual deles está a serviço de qual. Aí aqui eu não vou cansar vocês, até porque pela plateia qualificada que a gente tem, eu acho que eu estou trazendo pouca coisa de novo aqui. Essa legitimidade do investimento público. Aí quando a gente pensa em avaliações em larga escala, e aí eu me remeto mesmo à nossa trajetória, hein, Marta, lá do Grupo Escolas Rio, que foi um grupo que a gente ali começou aquele movimento fundado a partir da LDB, né? LDB de 96, que está fazendo agora, fez 22 anos. Né? Então é uma história, é uma caminhada antiga, né? E a gente tem se aproximado, Oi, tudo bom? Bem-vinda. E aí um pouco isso que a gente pensa, né? Quer dizer, o quanto a sociedade, a nação está investindo em montar esse sistema de avaliação nacional, em que medida a avaliação empreendida está ajudando ou não está ajudando as escolas a melhorarem. O que está sendo feito, que uso está sendo dado ao resultado dessas avaliações. Um pouco essa ideia de que, em que medida, limitações técnicas do avaliador justificam que exista uma entrega detalhada de resultado para as escolas. E essa ideia, o avaliador tem contas a prestar à sociedade. Bom, então aí, aqui a gente já tem aqui o logo dessa parceira, né, que foi a Fundação Sesgan Rio. E essa ideia de que cada avaliação, cada exame, não é neutro. Há pressupostos embutidos, tem um viés determinado, isso está programado por alguém. Que quando concebe um determinado exame, uma determinada avaliação, tem algum sentido, tem algum propósito. Não que seja escuso, nem que seja inadequado, mas é bom a gente ter em mente
quais são os pressupostos que jazem por trás de cada matriz de exame, por trás de cada índice. Eu vou mencionar adiante o IDEB. O IDEB é um índice que tem pressupostos embutidos. E aí eu trago um pouco, isso aí é um pouco um guia geral para se empreender uma meta-avaliação. Quando a gente, sobretudo, estamos pensando aqui em avaliações em larga escala, eu não estou aqui dentro de uma sala de aula. A ideia é avaliação em larga escala, dessas que o INEP empreende. E aí, esse é o roteiro para se empreender uma meta-avaliação, que é a avaliação da avaliação. E o resumo da ópera é que a legitimidade de um projeto como esse se justifica e decorre. Esses 4 itens têm que estar em vigor, têm que estar funcionando. Uma avaliação, para ser legítima, ela tem que ser viável, e aí viável do ponto de vista financeiro. Quer dizer, tem que ser execuível, né, em questão logística. Ela tem que ser precisa, quer dizer que ela tem que ser exata no resultado que ela entrega, né? Quer dizer, tem que ter um rigor técnico, não dá para dar um resultado que seja vago. Ela tem que ser ética, porque ela não pode ferir valores, ela tem que respeitar todos os envolvidos, todos os públicos envolvidos. Alunos, professores, escolas, não dá para ninguém se sentir desrespeitado. Isso tem a ver um pouco com o uso dos resultados, né? A partir do resultado do exame feito, de que maneira aquela turma, aquele professor, aquela escola vai se ver exposta. Em que medida vai ou não vai haver cuidado com a maneira como os resultados vão a público. Como é que está sendo conduzido. E, finalmente, a questão da utilidade. Até para justificar o investimento que a nação fez numa avaliação em larga escala, é importante garantir que o resultado seja útil. Porque se o resultado não tiver uma utilidade relevante, a gente começa a botar em questão até a ética. Quer dizer, se não é para entregar o resultado a tempo e a hora, de uma maneira que a gente possa se apropriar deles e melhorar o trabalho pedagógico, para que foi mesmo que o país investiu toda aquela quantidade de dinheiro? Bom, aí aqui, só para a gente refletir, eu trouxe um pouco um pouco recuperando a trajetória desses 22 anos. Aí eu volto lá para o Enem de 98, e aí tem os trechos dos documentos que embasaram. Eles diziam claramente que a ideia dos que conceberam o primeiro Enem era que o exame fosse um indutor de mudanças. E aí a gente estava ali discutindo as competências, as habilidades, era aquele momento de perplexidade de 22 anos atrás, né, que a gente estava começando a tatear como é que ia ser isso. Mas aqui, claramente, o que eles diziam é a ideia, isso era o INEP, né, o MEC na época, a ideia é a gente usar o exame para, a partir do exame, induzir mudanças nas práticas das escolas. Isso era assim que estava concebido esse primeiro Enem. E daí, daquela primeira versão do Enem, a gente tinha esse tipo de devolução de resultado para as escolas. Não sei se vocês se lembram, eu tive até dificuldade de recuperar essa imagem, de tão antiga era, já nem está mais disponível na internet. Eu tive que escanear, fotografar relatórios antigos. Eles eram 21 habilidades, 5 competências, lembram disso, né? Daquela estrela da Marinês Fini. Eles davam os resultados as 5 competências e como se distribuía a população daquela escola, competência por competência. Você tinha isso para os objetivos, tinha isso para a redação. Quer dizer, o avaliador entregava alguma coisa para a escola. Isso ia para todo mundo, né? Cada escola recebia o seu coletivo do Enem. E agora, o momento atual, o discurso é outro. O que se diz, inclusive, para o momento que a gente está vivendo aí, de reforma de currículo, de ensino médio, de itinerário, em que está todo mundo se perguntando como será o Enem, né? A gente está nessa... Todo mundo vai ou não vai nos itinerários, porque enquanto não define o Enem, a gente fica meio paralisado, porque no fundo a gente sabe que o peso que tem o Enem. E aí a gente nota aí como de 98 para cá mudou o discurso, né? Agora
é o cão que deve abanar a cauda. Quer dizer, a ideia é que a matriz ou a BNCC é que deva inspirar o exame e não o contrário, né? Então, tem uma mudança isso aí nesse discurso. E por que eu estou trazendo isso tudo aqui para falar do PISA? No fundo, é só para contextualizar e para resgatar essa nossa história. Essa nossa história, que são de educadores, diretores, escolas, professores. No fundo, todo mundo esperando que o avaliador finalmente estabilize os critérios pelos quais avalia o nosso trabalho. É disso que se trata. Que a gente quer um pouquinho de previsibilidade, um pouquinho de confiança geral no sistema, até para a gente poder escolher inovar, a gente poder escolher fazer diferente. E a história, o resgate desses últimos 22 anos é de uma mudança atrás da outra, está sempre tudo muito provisório e, em certa medida, imprevisível. Vide o momento atual, que se a gente perguntar como vai ser o Enem, ninguém sabe como vai ser o Enem. E assim, vão planejando o ano seguinte, né? Nesse limbo. Bom, aí um pouco, voltando aqui, aí que o SAEB, enquanto isso, a gente não fala muito nesse assunto, não, mas existe também o SAEB, né, a Prova Brasil, que produz o IDEB, e aí eu volto para a ideia da não neutralidade do índice, não só para lembrar, que isso vai ser interessante depois para falar do PISA. A questão, o IDEB é um índice de desenvolvimento da educação básica atribuído, a ideia é que seja atribuído a cada escola, né? O propósito do governo é que cada escola tenha o seu IDEB. Em informação pública, isso vai ser conhecido de todos, né? Meio que uma prestação de contas que cada escola deve à sociedade é publicar o seu índice de IDEB. Esse é um pouco o espírito. Mas só para lembrar, o IDEB ele não espelha só o desempenho médio dos alunos da escola. Ele cruza, junto com o desempenho, variáveis outras, intraescolares, extraescolares. No caso do IDEB, pesa especialmente a questão do fluxo, é a questão dos índices de promoção e de reprovação de aluno. E aí que eu digo que não é neutro, tem um pressuposto embutido. E o pressuposto embutido no IDEB é de que a boa escola é a escola que ensina. A escola ensinando, o aluno aprende. Se o aluno aprende, ele passa de ano. É simples assim. E, portanto, então ninguém tem que ficar reprovado. Todo mundo só passa de ano. Se alguém, por acaso, for reprovado, a escola é punida porque o IDEB cai. E essa é a lógica que está no IDEB. Faz sentido em termos do Brasil, de modo geral? Provavelmente sim. Tem todo um estudo do Sérgio Costa Ribeiro, tantos outros educadores que perceberam quanto a cultura brasileira a gente naturaliza a reprovação. Então o IDEB também que é serviço aí de induzir as escolas a conceberem uma trajetória escolar que promova e não reprove os alunos. E aí entra, junto com o Prova Brasil, já aparece aí um indicador de nível socioeconômico, né? Ele começa a fazer uma trança e articular o desempenho que os alunos, em geral, de uma escola apresentam, ele começa a cruzar com variáveis socioeconômicas. E a gente sabe que isso tem toda a pertinência, né? A questão... Oi, Cristina, bem-vinda. A questão do IDEB, e aí que vai estar... É mais um gancho para a gente ver o resultado do PISA, é que no caso do IDEB, a nossa opção foi fundir todas essas variáveis, articulá-las num único índice. No final, o estudo se fecha no índice, que vai variar, acho que de 0 a 10, né, Fris? Vai até 10, né? 0 a 10, com uma casa decimal só. Mas tem uma síntese ali, que ao mesmo tempo que sintetiza, ela meio que esconde. Você fica sem saber se o IDEB 6,5, ele é 6,5 por causa do desempenho, ou quanto é que naquele 6,5 pesou a questão do fluxo. Não fica tão claro. Essa síntese, ela dá torna o resultado menos evidente um pouco. É a minha impressão. Bom, aí é isso. Como é que eles devolvem? Alguém aqui participou do Prova Brasil? Foi em 2017,
houve uma primeira possibilidade das escolas privadas, por eleição, participarem, aderirem do Prova Brasil, com a terceira série do ensino médio. Alguém aqui participou mais? Alguma escola presente? Não? Não? A minha escola é especializada em educação infantil, isso Não tem ainda, não. Não existe a ANA, vai ter a ANA, né, que não participou, né? Mas o governo está começando a oferecer isso, o INEP está trazendo isso. Foi em 2017 a primeira vez que eles ofereceram isso para as escolas privadas, porque aí você começa a ter o resultado, o exame em larga escala, dando a devolução do resultado desagregado por estabelecimento de ensino. Você passa a conhecer o IDEB da sua escola, você passa a ter um índice da sua escola como referência, para você usar da melhor maneira. Mas a questão é que como é que eles devolvem o resultado? Isso está lá no site do INEP, e é público, todo mundo pode ver. No caso, a nota padronizada, isso daí era o Andrews, uma nota razoável, mas o que eles dizem? Eram 10 escolas, quer dizer, naquela faixa socioeconômica, dos que participaram no Estado, eram 10 escolas. No fundo, cada intervalo desse aqui é uma escola. Então, na faixa de 8,69 tinha uma escola, o Andrews está aqui, é uma dessas duas escolas. Na faixa de 7,6 a 8 tinha 3 escolas e aqui tinha 4 escolas. Esse era o universo das escolas que participaram naquela edição. Mas o que eu quero dizer é sobre a qualidade da devolução do resultado. É isto o que o avaliador consegue devolver para a gente no final das contas. Imagina uma escola que não esteja bem e que queira melhorar. Imagina uma escola que esteja aqui. Ela está aqui, com uma nota bem baixa. Ok, ela quer chegar aqui. Mas o que de matemática ela tem que ensinar para os alunos dela? O que ela tem que fazer de diferente? Qual é a inferência pedagógica que um orientador pedagógico pode recomendar para a sua equipe de matemática a partir de um resultado como esse, de uma devolução de resultado como essa? O que isso sugere? Que pista dá? É muito pouco, né? Na verdade é nenhuma, né? É nenhuma. Você tem que adivinhar o que fazer ou arrancar os cabelos. Se não estiver bem, comemora se está bem. Se não está bem, fica preocupado. Mas, agora, o país investiu um dinheirão nisso. Nessa edição ainda foi remunerada pelas próprias escolas que participaram. Mas quando a coisa é em larga escala mesmo e é viabilizado por recurso público, aí fica preocupante, né? Em que medida a gente está entregando a devolução correta? Diga. Por que tem uma cor diferente de 8,1 a 8,5? Porque isso daí é o resultado de uma escola. Não, é percentual, 10%, 20%. Não, pois é, o universo, acho que aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 escolas. Tinha 10 escolas naquele nível socioeconômico. E elas se distribuem dessa forma. A escola, a barra em vermelha é porque a sua escola estaria nessa barra. Como esse é o boletim de uma determinada escola, diz assim, a sua escola está situada aqui. Dessas 10, tem uma que está acima de você, uma outra estaria empatada e tem mais outras tantas logo abaixo. É isso, esse é o sentido que o IDEB tem para entregar para a escola que participou. Bom, aí a gente chega no PISA, que aí começa a ser uma avaliação de fora, né? E um pouco, eu trouxe aqui um pouco essas matérias de jornal, essa de 2017, uma outra também acho que 2015, que é um pouco o tempo todo você vê o tema da qualidade do ensino está entrando em pauta cada vez mais e com muita frequência eles usam essa referência externa. Aí a gente chega aqui, o tipo de devolução que o PISA traz, e aí são basicamente 2 relatórios. Eu trouxe aqui um, e você tem aqui esse daqui, que é o isolado da escola, do seu estabelecimento de ensino, só vai para a direção da escola. E tem um outro, isso aqui, essa capa aqui eu fiz uma fantasia, porque não vai ser feita pela OCDE. Nós vamos ter uma feita pela Fundação Cirurgião Rio, em parceria com a FENEP, tá? Vai ser um relatório geral do grupo de escolas, tá? Isso daqui vai trazer a amostra de como o conjunto das escolas se saiu.
A edição piloto da Lehman foi em 17, foi bancada pela Fundação Lehman, e o intuito deles era estudar o que acontece em Sobral. Por que em Sobral, lá no Ceará, as escolas vão tão bem no IDEB? Então eles pegaram uma amostra de mais ou menos 50 escolas de ensino médio pelo país todo, e a ideia foi, um terço eram as escolas de Sobral, outro terço eram boas escolas públicas, outro terço eram boas escolas privadas. E aí teve essa amostra aqui que eles fizeram. É mais ou menos isso. E as escolas privadas espalhadas pelo país todo. Aqui no Rio de Janeiro, o colégio, o Andes foi uma vez escolhida, houve outra, mas que não escolheu não aderir. A ideia é isso aqui. Alunos entre 15 anos e 3 meses, e 16 anos e 2 meses, pode variar um pouco, mas o que eles querem saber é essa faixa etária. E pode ter no máximo até 85 alunos, que ele tem um mínimo e tem um máximo de alunos para poder participar. E aqui, já vindo do primeiro relatório, do relatório geral, essa tela. E acho que de toda essa apresentação, essa é a tela mais bacana, mais importante. E aí, qual é? Não está bom o foco, né? Não deu, desculpem. Bom, vamos lá. As escolas, as bolinhas azuis, as bolinhas coloridas são as escolas que participaram dessa edição de 2017. O grupo de bolinhas azuis são o grupo das escolas privadas. O grupo das bolinhas vermelhas são as escolas públicas. E o gráfico é o seguinte, a nota, o desempenho está aqui, numa escala que está indo de 200 pontos até 700 pontos aqui. A ocorrência vai até mais ou menos 650. Quem teve a melhor nota está aqui com 650. Então aqui nesse eixo você está com o desempenho. Tá? É o resultado médio de cada escola. Cada bolinha é uma escola, o tamanho da bolinha tem a ver com a quantidade de alunos que fez a prova. Os azuis são as privadas, as vermelhas são as públicas, e as em branco, ele aqui está projetando a edição exclusiva de 2017 contra o resultado do Brasil em 2015. Então, por conta de TRIs, por conta de toda essa tecnologia, eles garantem que é possível você equiparar quase que diretamente uma edição com a outra edição. E aí, nesse contraste é que se situa como se saiu aquele grupo de escolas em relação ao Brasil, de modo geral, em 2015. E aí você tem você colhe isso. Isso foi por um critério de escolha da Fundação Lehman e da Fundação Sesgran Rio. Eu não tenho... Isso eles não abrem muito como é que fizeram isso. Definiram uma amostra, no fundo que eles queriam pegar Sobral e contrastar com outras escolas. Era isso, o foco deles era Sobral. O foco era Sobral. E aí, aqui embaixo, nesse eixo, o que a gente tem é o que eles chamam de ESCS, que é o Índice de Status Econômico, Social e Cultural. E aí é que eles fazem o oposto do que a gente faz no IDEB, porque enquanto o IDEB sintetiza essas variáveis num único índice, o PISA abre. E aí a gente está habituado a trabalhar com ranking, a gente fica vendo, a escala naturalmente é outra, não é do Enem, né? Mas a gente fica vendo o INEP divulgar o resultado das escolas com 2, 3 casas decimais, né? E a gente fica ali naquela aflição para saber quem está entre as tantas mais, está nas 20 mais, está nas 50 mais, não está, onde está, e não considera a realidade socioeconômica, que a gente sabe que pesa, né? Então aqui no PISA eles começam a mostrar isso, e aí, a meu ver, eu acho que é em matéria de representação, de qualidade de ensino, de qualidade do que uma escola pode estar oferecendo para os seus alunos, tem uma mudança grande no imaginário, na forma de representar isso. E, a meu ver, é um passo adiante. Como é que se interpreta esse gráfico? Eles botam aqui essas barras na diagonal, e essa barra diagonal, ela é uma média do que, cruzando o desempenho com a realidade socioeconômica, do que, na média, uma escola que tivesse
desempenhando, performando absolutamente dentro do previsível, essa escola estaria nessa linha aqui. No Brasil, de modo geral, a linha diagonal é essa. Uma escola que está aqui está absolutamente dentro do que seria a normalidade, dentro do que seria o esperado. Quem está acima dela já está conseguindo, a partir de um índice de status socioeconômico X, você está conseguindo entregar um desempenho mais alto. Ou seja, você está desempenhando acima do que seria o previsível. Quem está abaixo dessa linha diagonal não está tão bem. Você tem aqui, ó, de repente você tem escolas que a gente não sabe quais são, nem que estado é, nem que escola é, mas ela não está tão bem. Está aqui, ó, ela está com um nível socioeconômico razoavelmente alto e ela está aqui. No caso das escolas públicas dessa amostra de 2017, a média foi essa daqui, essa barra vermelha. E no caso das escolas privadas foi essa daqui. Eu acho que isso dá uma leitura muito interessante. Até para você pensar, essa escola aqui está conseguindo performar bem acima, mas essa daqui talvez agregue um valor ainda maior, considerando a realidade socioeconômica do alunado dela. Essa daqui, uma escola privada que está trabalhando com nível socioeconômico elevado, mas ela está abaixo do que seria esperado dela. Que outra coisa eu poderia comentar? Como fica discreta a pontuação de cada escola. Eles conseguem situar, usam isso aqui como uma referência, mas não gastam muito tempo detalhando casa decimal, nem catando fio de cabelo. Você tem uma referência para situar as escolas. Eu acho que é isso. O que mais para completar? Essa linha aqui que se cruza, eu acho que é a média da OCDE. Na média, as escolas da OCDE estão performando dentro desse quadrante aqui. E aqui nessa tracejada mais fina é a realidade do Brasil, que aí se cruza aqui. Aquelas vermelhas superiores são escolas públicas que performaram melhor que escolas particulares. Essa escola pública aqui performou melhor que todas. E as outras também. Você tem aqui sistemas embolados. Olha. Aqui sistemas embolados. Há escolas particulares que estão performando parecido com essa pública. Pois é, mas o que eu estou dizendo, o desempenho entre um e outro é parecido, mas se você compara com a linha, ela está acima do rendimento da escola particular. Ah, sim, essa daqui está. Essa daqui está bem acima. Está bem acima. São federais? Na maioria eram federais. Na maioria eram federais. Pode ser. Não, aí que tá. O interessante é que você não sabe. O interessante é que você não sabe. Esse mapa aqui todo mundo recebeu. Nenhuma escola está identificada. Você não sabe qual é o estado. Você não sabe se é uma escola vizinha sua. Você não sabe se é uma escola que está no Amazonas, se ela está no Rio Grande do Sul. É Brasil. E essa maneira de exibir resultado, eu acho que ela é cuidadosa, ela é respeitosa, ela pode eventualmente aproximar escolas que queiram trocar, que queiram colaborar, de uma maneira mais tranquila do que se você está lidando exatamente com aquele seu vizinho do outro lado do muro que tira o seu aluno. Às vezes, por mais que a gente colabore, né, gente, às vezes você tem situações delicadas, né? Não tem? É da vida. De certa forma, isso aqui abre uma possibilidade bacana, meu filho. Aí aqui, já no relatório, eu estou aqui com ele, aqui eu posso... São dois relatórios individuais. Um é o modelo da Espanha e o outro é o da minha escola mesmo. Esse aí eu tirei do relatório do colégio. Aí tá, isso daí vai exclusivo para a escola. E aí tá aqui, a minha escola aqui, e aqui a massa de escolas no Brasil. Não sei quem são as outras, se são públicas, privadas, não sei. Está jogando com uma nota feita em 2017 em contraste com o Brasil PISA 2015. Isso aqui foi o resultado em leitura. Foi em leitura, foi onde ficou uma coisa que estava mais expressiva. É bastante bom. Tem uma outra aqui espetacular, olha essa, com um índice socioeconômico bem mais modesto, ela consegue um resultado espetacular. Proporcionalmente, essa escola aqui estaria agregando um valor
muito mais impressionante do que quem está aqui. É isso. Tem uma faixa de confiança, quer dizer, o que eles dizem é que dentro dessa faixa cinza, no máximo, essa escola não ultrapassaria essa linha de cima e nem estaria muito abaixo. Eles acham que, na média, eles conseguem garantir com uma grande margem de segurança que é por aqui mesmo que está essa escola. Agora, isso foi o resultado nessa edição de 2017, com 16 escolas privadas participando. A minha expectativa é que agora, com esse projeto da FENEP, a gente tenha um número muito maior de escolas aqui, né? Se essa escola que estava quase que isolada na ponta, agora ela vai estar no meio de uma nuvem. Essa nuvem vai chegar aqui. Aí aqui, uma das outras tabelas que eles oferecem é isso, é a sua escola na média, aqui perto com 500 e tanto, e como é que está uma escola isolada no Brasil em relação à média de outros países. É meio covardia, alguém dirá. Você está comparando uma escola isolada de elite com a média das escolas do Canadá, da Finlândia, do Japão, da Polônia, da França, Reino Unido, dos Estados Unidos. É meio descompassado. Em certa forma, sim, é verdade, mas ao mesmo tempo é uma referência. Compara também com o Brasil, né? Compara o Brasil. O Brasil está aqui. Quer dizer, é uma escola privada no Brasil, esta escola privada está aqui, e na média o Brasil está aqui 400 e pouco. Tem gráficos aí que são dramáticos para a gente, é dramático mesmo, é para a gente pensar e... Aqui começa a comparar uma determinada disciplina, eles escolhem, não deve ser aleatório, mas eles escolhem 2 outras nacionalidades para comparar. E aí nesse caso pegaram a sua escola em relação ao Brasil como um todo, a sua escola em relação a Portugal, a sua escola em relação ao Chile. Isso para leitura. Então, em leitura, na média, essa escola está aqui na média, o Brasil está aqui na média, 600, 500, 400 pontos. Brasil, 400 pontos. Portugal, na média, um pouquinho abaixo de 500, e o Chile aqui. E aí eles pegam, aí coisa de estatístico, não pegam o quartil superior do índice socioeconômico e o quartil inferior do índice socioeconômico. Não é desempenho, é questão socioeconômica, tá? E aí tem alguns resultados. Esse é um quadro perturbador, porque no Brasil, de modo geral, as crianças que se saem melhor são as do quartil superior, ou seja, meninos que têm uma origem social mais elevada tendem a se sair um pouco melhor do que quem vem de uma origem mais humilde. Isso é a situação no Brasil. Você tem então a barra azul aqui, a barra verde do lado de cá, repete em Portugal, repete no Chile. Quando vem para essa escola privada, Zona Sul do Rio e tal, as cores se invertem. E aí você dá tratos à bola para pensar o que será por quê. E a gente fica a matutar. Aí aqui pega, aqui de novo, eles tiram a escola do Brasil e jogam aquela escola com Chile e com Portugal. Então essa mancha aqui já não é Brasil, aqui tem 2 nacionalidades emboladas. Em verde são as escolas de Portugal, em azul são as escolas do Chile. E aí descontextualiza aquela escola brasileira e joga ela aqui. Como é que se sairia? Aí você vê de cara, as azuis, pensando só na questão socioeconômica. Chile, esse nosso Chile que tá em chamas, né? A quantidade de escolas que tem um nível socioeconômico mais elevado é impressionante. É impressionante. Você tem uma distribuição das verdes em Portugal um pouquinho mais homogênea e o Chile muito, muito heterogêneo. Indo adiante. Aí aqui mesma coisa, França e Canadá. Aí aqui o resultado já não é tão brilhante comparativamente, já está bem abaixo da média das escolas da França. As escolas na França muito mais dispersas. Você tem uma realidade aqui com muito desempenho. E o Canadá é verde, muito mais homogêneo. Muito mais homogêneo.
E aqui, aí foi ciências, comparou com o Japão e com os Estados Unidos. Bom, vamos lá. O Japão, claro, é o verde. Isso é ciências. Ciências que a prova avalia matemática, leitura e ciências, né? No nosso caso, nessa prova, ficou claro, o resultado menos brilhante nosso é ciências. E aí eu fico com a dúvida, a ser esclarecida adiante, nós vamos descobrir isso juntos, se a questão era desta escola ou se a questão era do currículo brasileiro que a gente estava praticando em 2017. É possível que com a BNCC, com as reformas curriculares, a gente esteja aproximando o currículo das nossas escolas do que está sendo feito lá fora. Então é possível que esse tipo de resultado tenda a melhorar um pouco. Mas, de qualquer forma, é curioso, você vê a nítida diferença do que acontece no Japão para o que acontece nos Estados Unidos. Esse outro gráfico aqui também é um bocado dramático. Aqui eles dão a sua escola. Eles botam o nível, distribuem o desempenho dos alunos em 6 níveis. E aí você tem os níveis, esses vermelhos, eles dizem que são críticos. Tem um descritor que detalha tudo. Ele é bastante crítico, a coisa começa a ser aceitável a partir do laranja e do amarelo, e nos verdes tudo. O futuro é azul. Enfim, o futuro é promissor para esses jovens de 15 anos de idade. E aí você tem aqui a escola, a sua escola, e aí você começa a comparar com as outras nacionalidades. Canadá, Polônia, Japão, Brasil aqui. E aí esse é o abismo que a gente tem que resolver. Como é que faz para o Brasil sair dessa posição e ir se aproximando de alguma coisa mais aceitável, né? Qual é o tamanho do esforço que a gente tem que fazer? Porque senão a gente está cavando aí esse abismo mesmo. Com várias razões. É uma encrenca. É uma encrenca. Agora, o relatório que está aí rolando com vocês, ele não é só de desempenho, né? Ele é grande, ele tem outras, ele explora outras dimensões. Por isso mesmo é que ele é rico e dá para fazer muitas leituras. Aí aqui, por exemplo, ele pega clima disciplinar. Isso aí são questionários que os alunos respondem. E aí, pelo clima disciplinar, ele situou, por exemplo, a minha escola aqui nessa situação aqui. Há leituras e mais leituras para se fazer. Aqui a gente está com matemática. E aí começa uma coisa curiosa, a gente pensar até assim, a percepção que o alunado de uma escola tem da relevância daquilo que lhe está sendo proporcionado. Em que medida o nosso aluno percebe, reconhece, valoriza aquilo que está sendo oferecido a ele. Qual é a percepção dele? Então aqui a gente tem, no caso dessa escola, em matemática, a gente teve uma ocorrênciazinha aqui de um que tropeçou. Ok. Vamos adiante. Aí, motivação. Isso é um questionário que eles respondem. Nada tão original assim, nada que a gente já não tivesse feito, nada que com certeza vocês também já não tenham feito várias vezes, né? Trabalho de orientação educacional em sala de aula, entra, passa o questionário e vamos ver como é que os alunos estão se comportando. O que é interessante aqui é que a gente passa a ter o resultado, dá para comparar o resultado das respostas da sua escola com respostas do Brasil de modo geral. E aí é que vem. Eu vou ter que ler, porque não está dando para ler, né? Não. Então, são 4 perguntas. Esforçar-me para aprender matemática vale a pena? Porque isso irá me ajudar no trabalho que pretendo fazer no futuro. Aprender matemática vale a pena porque isso irá melhorar minhas perspectivas de carreira. A matemática é importante para mim porque ela será necessária para os que pretendo fazer. Vou aprender muitas coisas em matemática que me ajudarão a arrumar um emprego. Ou seja, é a motivação, né? O que o aluno está enxergando que ele está ganhando ali naquela sala de aula de matemática do que a escola está oferecendo para ele. Aí a gente vê o resultado. No Brasil, a gente tem aqui em azul. Numa escala de 0 a 100, né? Como é que sai a resposta na média no Brasil? O quanto aquele aluno mediano do Brasil está valorizando a escola que ele frequenta.
E aqui uma escola, Zona Sul, Rio de Janeiro, Paraná, o quanto ele valoriza, o quanto ele acha que vale a pena ele estudar matemática, o quanto matemática é relevante para fazer diferença na vida dele. Em que medida isso seria de se esperar, em que medida isso se explica ou não se explica, mas enfim, eu acho em certa medida é impactante, né? Sobretudo quando você compara com isso, né? Porque o que nós estamos falando é desse menino aqui, Brasil está aqui. Aqueles que percebem a importância da escola e o quanto eles estão aprendendo em matemática na escola, e quanto o que a escola tem para oferecer a eles faz diferença na vida deles, são esses aqui. Os outros que estão achando que não, a escola que eles frequentam não está ensinando uma coisa tão relevante para eles assim, são esses aqui. Não, mas isso tem a ver com a capacitação do professor de matemática, não só na matéria, mas no ato de educar, de ensinar, no ensino para aprendizagem. Eu fui professora de matemática, meus alunos, eu gostava e eles gostavam. E eles gostavam também. Mas são questões que ficam para a gente, né? O problema, por exemplo, começa na escola primária, que as professoras geralmente, não estou generalizando, em matemática a gente não generaliza. As professoras, a maioria, não gostava de matemática. Como é que o aluno ia gostar de matemática se o professor... sem passar entusiasmo não dá, né? Mas comigo não, meu. Aí aqui, ó, só, ciências, ambiente disciplinar. Os alunos não ouvem o que o professor fala, há barulho de desordem, o professor tem que esperar, os alunos não conseguem trabalhar direito, os alunos não começam a estudar logo que inicia a aula, e eles pegam como é que está no Brasil, de modo geral, como é que está na sua escola. E assim vai, enfim. Motivação instrumental em ciências é um pouco o mesmo fenômeno que acontece na matemática. O Brasil aqui uma pontuação mais elevada, aquela escola numa pontuação mais modesta. E aí a gente chega aí nessa ideia, quer dizer, quando a gente teve o convite da Lema, ali deu um certo frio na barriga, claro, a gente nunca tinha feito isso, não sabia exatamente em que medida não ia sair dali um ranking, né? Tem sempre o fantasma do ranking que o joelho meio que treme, mas ficou claro que valia a pena entrar, mas sobretudo se a gente pudesse não ter um retrato instantâneo, mas ter um processo que nos permitisse ao longo dos próximos anos ir monitorando isso, né? Que a gente pudesse eventualmente participar de outras edições. Eu conversei com o pessoal da Lema e eles entenderam, mas disseram, olha, não, isso aqui é uma edição pontual, extraordinária, o nosso foco é pesquisar Sobral nesse momento, a gente não se compromete absolutamente em reeditar. E aí ficou bastante claro, quer dizer, que para as escolas era bacana se a gente pudesse ter esse acesso, se a gente pudesse se organizar para ter isso oferecido para as escolas, especialmente para as escolas independentes. Porque quando você vai ver o custo de uma edição como essa, de um exame como esse, é muito alto. É muito alto. Um grande grupo consegue, mas escolas independentes não conseguiriam. Daí a ideia de procurar o Cinep, né? Eu tive aqui, conversei com... Escola independente. Uma escola que não tem rede atrás de si. Não tem o quê? Uma escola que não tem uma rede. Não é necessariamente uma escola de ordem religiosa, ou não é uma escola de algum grande grupo, ela é uma escola independente. Daí a ideia de... Em geral, está dentro do universo das particulares. Sim, é uma escola privada, comum, uma escola absolutamente comum. Daí a ideia da gente procurar o sindicato e através do sindicato a FENEP para a gente tentar viabilizar a contratação de uma edição nossa. E aí no relatório vem, quer dizer, isso está sendo feito pelo mundo, grupos de escolas se associam, às vezes meia dúzia de escolas ali, 12 escolas acolá, 30 no outro país, contratam uma edição exclusiva do PISA. Isso está sendo feito. Só que é um custo que é muito elevado. Essa edição que a gente contratou, o custo dela toda é 1,1 milhão, que está sendo rateado por todo mundo. Essa que é a ideia, né? Estão envolvendo aí 22 sindicatos. E a ideia é a gente ter pelo menos 100 escolas participando. Daí é isso. Foi juntando então a OCDE, a FENEP contratou
De início era a OCDE que a gente tinha que contratar, depois foi direto à Fundação Sesgan Rio, que passou a ter a representação exclusiva da OCDE no Brasil. E aí essas são as etapas. Tem uma... A gente nem eu consigo ler agora. Mas tem o primeiro estágio, que é a gente requer a aplicação do exame na OCDE. A OCDE pede licença ao Ministério de Educação do país local. A OCDE tem que indicar, eles chamam de National Service Provider. Tem que ter uma agência no país em que vai ser aplicado, tem que ter uma agência local que assuma a parte logística para a implementação do exame. No Brasil foi a Sesgan Rio. Então a OCDE, contactada pela FENEP, a OCDE pede licença ao MEC, que dá licença ao OCDE, e aí ela contrata e indica a Fundação Sesgan Rio para ser quem vai pilotar tudo aqui no Brasil. E agora, a edição de 2017 foi com prova impressa, ainda em papel. O que mudou agora é que a OCDE resolveu que não aplica mais, não usa mais prova em papel, ela quer tudo digital, computador. Então aí foi necessário envolver um terceiro participante, que foi uma determinada plataforma que roda bem esse tipo de prova, que é essa Jenison. Isso aqui é uma plataforma australiana que a OCDE contratou e a Fundação Sesgan Rio também contratou. E moral da história, é isso tudo que está no pacote e a FENEP está contratando. Então, o compromisso da FENEP com a Sesgan Rio é de pagar 1.100.000 até março, abril. Tem uma data fixada. E a ideia é que escolas associadas aos 22 sindicatos possam participar pagando. Aqui foi a parte da assinatura do contrato. Aqui foi a gente assinando. Está aqui o Serpa, o professor Ademar, Portugal, o Mansur, o Delmo da Associação Brasileira de Educação. Isso foi assinatura. As condições para participação: R$11.000 por escolas, em 3 parcelas. Essa nossa edição do exame vai ser aplicada em maio de 2020. O resultado deve estar saindo em julho. É aplicado a alunos que tenham 15 anos de idade. A gente precisa, quer dizer, para que saia um relatório como esse, é necessário um mínimo de 42 alunos, e as provas vão ser eletrônicas, aplicadas em computadores ou tablets. Eles que estão preferindo computadores. Tem uma primeiríssima edição que está acontecendo agora esses dias em São Paulo. O governo do estado de São Paulo contratou uma edição exclusiva também. Vão ser 300 escolas da rede estadual que vão fazer o teste agora em novembro. E aí a gente vai ver. Nessa parte Vão fazer digital. Estão testando a tal da Jenison. Estão testando, na verdade vai ser mais um piloto. Vai ser mais um piloto. Oi, diga, Cris. Por que tem esse número 42? Isso aí já tá deixando de fora algumas escolas. Eu tenho uma turma, não posso participar. De fato é isso. É a exigência lá deles para rodar o relatório, para ter um mínimo de representação estatística. Eles precisam desse volume mínimo para poder rodar o relatório. É conversa de estatística, o Frias, aí é o número mágico. Você precisa ter 42 em cada escola. Com 15 anos. Não precisa estar no 9º, nem no 1º, nem no 2º ano. Eles podem estar espalhados. O que ele vai ele vai comparar aquele brasileiro de 15 anos de idade com o desempenho de outros jovens de 15 anos de idade na Coreia, no Japão. Não interessa em que nível, em que segmento de ensino ele esteja. O que ele precisa é ter 15 anos de idade. E aí vai. Agora, isso é uma limitação, sim. Diga. Outra coisa, existe algum material para que os alunos conheçam esse tipo de... Porque, por exemplo, no do IDEB, quando você faz aquilo é muito complicado, porque dificilmente você encontra questões para que os meninos possam trabalhar, e muitas vezes não são nem é do conteúdo que eles estão dando naquele ano, é uma outra coisa, talvez mais simples até. Mas desse material aí, se encontra com facilidade ou não? Se encontra, existe sim, está disponível, está há muito tempo, a gente aqui não usa. Mas está disponível inclusive no site do INEP.
Está lá. Você entra no site do INEP, procura questões do PISA, que você vai encontrá-las. A gente fez isso. E eu acho que todo mundo deve fazer. Eu acho que aí esse é um conselho que a gente dá, quer dizer, para as direções, para as orientações pedagógicas, é importante sim que a gente se familiarize com esse tipo de questão. A gente fez esse estudo lá no colégio, até porque a gente fica meio com o pé atrás, né? OCDE, é coisa de gringo, é coisa de estrangeiro, nós vamos ser avaliados por uma métrica que não é a nossa, cadê a nossa identidade nacional? Tem uma questão, tem um brilho aí, tem um brilho de um certo, sei lá, nacionalismo, patriotismo, que a gente meio que treme de se ver avaliado por uma outra métrica, né? Mas, então assim, a gente empreendeu essa análise com algum ardor, algum cuidado, e é claro, neutralidade não tem. Mas se a gente pensar, a prova de matemática é realmente raciocínio lógico. Não é o nosso currículo de matemática. Não vai cair questão do 8ª série, nem do 9º ano, perdão, de matemática. Não cai. Não é esse tipo de questão que cai. É raciocínio lógico mesmo. E puro. Mas nada que ofenda, pelo menos na perspectiva do nosso projeto educativo. Você diz, você é contra isso? Isso vai contra os nossos princípios? No nosso caso, não ia. Idem, leitura também. Eles conseguem fazer, até eu trouxe aqui uma questão, eu via uma impropriedade politicamente incorreta no enunciado. Mas você vê que é uma coisa que escapou. Na segunda leitura... Eu vou ver, a gente vai ver. Eu vi uma impropriedade, mas mas de modo geral, razoavelmente neutro. Em ciências. Em ciências tem um partido tomado, você vê que tem um viés, que é a questão ambiental. É o cuidado com o meio ambiente. Aí, se você admitir que essa causa é uma causa universal, que o meio ambiente é tão brasileiro, quanto coreano, quanto... acho que é difícil alguém né? Fala comigo. A faixa etária está bem definida, né? Acho que 15 anos e... Tem os tais meses. Eles vão dar pra gente 16, uma data. 16 a 2 meses. Eles vão dar uma data de nascidos entre dia tal, do mês tal, do ano tal... E um mês de antecedência à data da prova. Acho que tem uma coisa assim também. Eles vão dizer isso pra gente. Isso acho que está razoavelmente claro. A outra questão é, esse mínimo de 42 para a escola que tem unidades, né? Mais de uma unidade, tem unidades, você pode acoplar uma unidade a outra ou é por unidade, é por CNPJ? Eu desconfio que seja por unidade. Se é CNPJ, diferente, mais ainda. Mas eu acho que é por unidade. É por unidade. Porque se você tem 2 ou 3 unidades, você precisaria ter tantos alunos em cada uma delas. No mínimo 42 por unidade. Que eu acho que é 42, a gente está valendo, é 42, né? Porque quando a gente fez, era 30 e tantos, agora é 42. Acho que é 42 que está valendo. Por unidade. Por unidade. Entende? Isso aí não que você não possa participar. Até você participa. Mas o que eles não dão é um relatório. Aí faz uma experiência, mas não tem a mesma graça. Entendeu? Para brincar, fica em casa. Bom, quem é que tem 11 mil para ficar jogando? Essa pergunta é boa. Ela está perguntando se só a escola associada pode. Não. A ideia, o espírito da FENEP é dar prioridade para as escolas associadas. Esses 11 mil até, vocês vão ver no contrato, se a gente bater no geral do Brasil a meta de 100 escolas, 11 mil já não é 11 mil, já vira 10.500, já tem uma flexibilidade. Mas o que nós vamos tentar vai depender muito da demanda. Para a gente chegar a 100 escolas, seria necessário que cada um dos sindicatos apresentasse pelo menos 10 escolas. Agora, se tiver um sindicato que não chegou a ter 10 associados que queiram, e tem uma escola de fora que não é associada e que quer, eu acho que ela pode participar sim. Tá me faltando aí, é que o advogado ainda não entregou o termo dos 2 convênios que vão ser firmados entre os sindicatos e a FENEP e entre cada escola e o sindicato. Então esses detalhes, assim, eu não quero adiantar muito porque é tudo muito tricky, eu não quero dar uma informação errada. E esse custo de 11 mil independe de quantos alunos a escola te... Independe. Você pode ter entre 42 alunos e até 80 e tantos, que todos os alunos aos 15 anos de idade farão.
eu acho que assim, casos de inclusão muito acentuado e declarado ficam fora, apenas não participam. Uma escola que porventura tenha mais de 85 alunos, aí eles lá fazem uma seleção aleatória, entram num sorteio e eles excluem alguns aleatoriamente. Mas é um aleatório que cabe a eles, a gente não tem o menor controle. Oi? Você tem uma escola que tem muito mais de 42 alunos. Você vai escolher 40. Você vai escolher ou vai criar um critério? Não pode criar, não. É aleatório, é randômico. Você não pode escolher. Você envia para eles todos os nomes dos seus alunos e eles vão fazer, e eles dirão coisas. Sem ver nota, sem ver nada, não sei, se é pelo mapa astral, eu não sei, é um critério lá dentro. Nascidos em Ares, não sei como é um critério lá deles que joga para Está no limite da idade, tira. Gente, aí isso aqui é um pouco o que nos papéis lá da OCDE, no contato que eu já tive com eles, esse é um pedaço muito bacana, que é essa ideia que já estão praticando em alguns países, que é uma comunidade de troca entre gestores de escolas que estão usando a experiência do PISA e o relatório do PISA como base para uma troca e para uma parceria colaborativa. E aí escolas, isso está acontecendo em diferentes países, inclusive entre países. E aí, o que é isso? Os seus alunos de 15 anos de idade fizeram a prova, tiveram um desempenho X. Você, por alguma razão, resolve entrar num ambiente desse de troca, e aí você eventualmente pode começar a se corresponder e estabelecer parcerias. Eu acho que aqui no Brasil a FENEP e a rede maior, né, que é a rede da FENEP, ela já se presta naturalmente a isso, porque eu acho que uma avaliação como essa, enquanto que o Enem só consegue dizer se a gente teve 500 e tantos pontos, ou 600 e tantos pontos, ou 400 e tantos pontos, e pouco diz além disso, um relatório como esse dá muito mais informação, tem muito mais massa. Então a gente realmente começa a ter mais subsídio para tocar, para falar. E aí tem essas 4, uma Online Community Forum, que aí é digital, são webinários, eu já participei de eles que dinamizam isso. Tem esses outros 3 eu não participei ainda, o Match My School Network, que é um portal digital para gestores. Tem esse Ambassador Program, que aí eu acho que também é um fórum online. E depois esse último, que aí são viagens, aí são encontros presenciais mesmo. Isso tudo é o que eles querem viabilizar. E me parece bastante simpático. Aí o exemplo do que eu vejo que acontece lá fora. Nos Estados Unidos, existe essa NICE, que é National Association of Independent Schools. Eles produzem essa revista aqui, que chama America Achieves, Global Learning Network, que ela é exatamente a partir dos resultados do PISA. E aqui no Rio a gente tem, enfim, existe o Grupo Escolas Rio, existem os CINEPs, cada CINEP tem uma assessoria pedagógica, temos o nosso CAPEP, né, que é o Colégio de Assessores Pedagógicos. Eu imagino que aqui a gente possa fazer algo parecido com isso. Na medida em que as escolas comecem a participar e a gente tenha volume e tenha massa, a gente vai poder começar a trocar. E aí escolas do Rio de Janeiro, nós entre nós, isso a gente de alguma forma já faz, né? Está lá o GT Vestibular, a gente já faz isso, né? Mas aí agora você começa a fazer com outros estados. Hein? O CAPEP, por favor. Colégio é o Colégio de Assessores Pedagógicos. Que nós, a Márcia é de Niterói. Colégio de Assessores Pedagógicos tem Colégio de Assessores. A Márcia vai explicar. A Márcia está com Colégio de Assessorias Pedagógicas. É um colégio que tem parte jurídica, tem dos assessores pedagógicos. A sigla significa Colégio dos Assessores Pedagógicos do Ensino Privado. Então, é um grupo de assessores pedagógicos que atuam nos CINEPs pelo Brasil. E esse grupo regularmente se encontra e estuda temas não só da demanda das escolas, mas temas atuais, legislação, como essa questão do PISA for Schools,
E hoje nós estamos liderados pelo professor Pedro. Ele é o nosso coordenador. E a gente tem agora, neste momento, como mote de estudo a Base Nacional do Ensino Médio, a questão dos itinerários e essa rede do PISA for Schools entrando aqui no país. Aí aqui já foi naquele nosso congresso, vocês devem ter visto, né? Já veio o professor Ruben Klein falar para as escolas. Aí aqui, onde estão as questões do PISA, Frias? Estão aí, ó. Você tem, elas existem no site da OCDE, mas aí você vai ter o inconveniente de encontrar muitas em outros idiomas. Aonde elas, e a prova os nossos alunos farão em língua portuguesa. Aonde elas existem já vertidas em português de edições anteriores do PISA em larga escala feito no Brasil, é aqui, no próprio. Encontrei também numa Sociedade Brasileira de Matemática, eles têm também questões de matemática do PISA lá. E em Portugal, porque agora começa a ter também em Portugal. Então aqui também você tem questões traduzidas para a língua portuguesa. Eu acho que esses sites, esses links é importante as escolas terem, para o quanto antes. É óbvio que agora já é final de ano, é tudo meio complicado, né? Mas na medida que as orientações pedagógicas puderem, ir passando isso para a coordenação de áreas de matemática, de ciências, de língua portuguesa, eu digo língua portuguesa porque a questão de leitura, né? Mas o que cai não é a nossa gramática, é interpretação de texto mesmo. Vocês vão ver que isso é tudo muito trans, você não consegue nem pegar que disciplina é aquela. Aqui, com a ajuda do professor Olívia, eu tentei trazer uma outra questão. Um outro exemplo de questão. Essa daqui, tá dando para ler? Eles têm que desenhar uma coleção de moedas, as moedas têm que ser redondas, prateadas, e aí tem tantos os diâmetros, quais são eles. O diâmetro da próxima moeda tem que ser 30% maior, e aí vai indo. E aí, o que eles têm que fazer? Desenhar uma coleção de moedas. Você começa com moedas de 15 milímetros, parará. Foi. Tá? Isso é uma questão de matemática. É simples, é lógico, não tem mistério nenhum. E aí, a correção. O objetivo da questão era a compreensão e uso de informações complexas. A correção ganha nota 1, quem responder 15, 20, 26, 34, 45. Ganha nota 0 quem responder qualquer coisa diferente disso. Aqui é uma outra questão que tem a ver com pichação. É o tema, 2 cartas foram extraídas da internet, consulte-os. Então tem uma primeira carta assinada pela Elga e uma segunda carta assinada pela Sofia. Eu vi uma coisa inconveniente, é sobre pichação, né? Em que medida a pichação é arte, não é arte. Tem uma questão aí. E... já peguei, qual é para não usar um termo denegrir. Em alguma altura tem uma coisa denegrir, não pode. Segunda carta. Gosto não se discute, para consumidor aqui a Sofia. Então, são 2 textos, e aí a questão mesmo, ela vem aqui. Um dos custos... Qual é o outro tipo? Mencionado por Elga. E aí, correção. O objetivo da questão qual era? Ganha nota 1 quem responder alguma coisa nessa linha. E ganha nota 0. Ele admite 4 tipos de resposta possíveis. E ganha nota 0 quem apenas repetir o tipo de custo mencionado na questão. Quem só repetiu o que está no enunciado ganha nota 0. Quem passear por qualquer uma dessas coisas... Enfim. Essas são as... Por favor. Eu acho assim, eu fiz com o professor Pedro essa seleção de questões. E os temas, o que a gente descobre, vocês vão descobrir quando entrarem nesse site, que são todas questões híbridas. E elas podem ser aplicadas, tem momentos que você nem identifica se são de leitura, se são de ciências ou se são de matemática. Mas o importante é que elas todas podem ser formuladas e podem ser aplicadas a qualquer aluno de qualquer nacionalidade.
que é como o professor disse, elas têm esse cunho mesmo, né? Esse viés de permitir que qualquer aluno de qualquer país seja aplicado neles. E eles as desenvolvam. Quando a gente fica discutindo aqui a questão do nosso banco de itens, né? essa novela nacional que a gente vive agora, acabou de ser o Enem, para surpresa geral, não, as questões não estavam tendenciosas, deixaram de ter tendenciosas, primeiro o Enem do Bolsonaro, como é que ia ser? É um absurdo que a gente fique vivendo esse tipo de cogitação, porque caramba, o país investe muito dinheiro para montar um banco de itens. E democracia e alternância democrática faz parte do jogo das democracias. Não vai dar para a gente ficar montando um banco de item para cada gestão de governo. Porque se entra João, joga fora o banco de itens de Manuel. Se volta Manuel, recupera o banco de itens. Não dá. Essas provas são aplicadas em mais de 70 países. Avaliam gregos e troianos, israelenses e palestinos, ninguém se ofende. Não sai tiro, não tem aquelas questões cabeludérrimas. Que aí cada escola tem seu projeto político-pedagógico próprio, cada uma que deite, se espalhe como quiser, no que for seu campo. Agora, na hora de avaliar a competência básica, para que precisa agradar flamenguistas ou vascaínos? Gente, passa longe das grandes polêmicas, porque senão ninguém anda. E esses caras conseguem, bem ou mal, com uma razoável margem de segurança, fazer questões que passeiam pelo planeta inteiro. Enfim, aqui outra questão, né? Do mesmo enunciado derivam outras questões. Numa questão 4, ela é a favor da pichação, ela é contra a pichação. Às vezes tem um tema que tem 6, 8 questões. Do mesmo enunciado você deriva 6 questões. Aí tem 6, 8 questões. Em leitura, eu separei aqui outros temas. Lá do chá de trabalho, Rede Nacional de Bibliotecas, Plano Internacional, Polícia, Garantia, tênis, chocolate, intimidação, presente, abelhas, pessoal, novas regras. Então isso é um banco de itens de leitura. Essa das abelhas, tem uma da colmeia das abelhas, que é muito interessante. Muito interessante. O autor, né? Aí, enfim, para ir fechando então, aí a gente tem aqui, de 96 até agora, a gente vai passeando por esse tipo de legislações e do que nos rege, né? Então a gente tem a LDB de 96, que exorta a diversificação e elege a avaliação como estratégia de monitoramento. 96, está errado aqui, mas 06 é 96. E aí os exames, o Enem de 98, que dava, feito pelo INEP, ele dava o boletim para cada escola. O novo Enem, que já não dá esse boletim. Quem quiser garimpar microdado, que tem que dar seus pulinhos, né? Porque não é simples, né, essa garimpagem. E ele só libera a média. O SAEB Prova Brasil, que produz o IDEB, mas ele só vem com faixa de desempenho. E agora o PISA para escolas, que vem com relatório para cada escola. Eu devo dizer que o relatório, embora muito extenso, ele ainda não é perfeito. Porque o que a gente deveria querer? Como os nossos alunos se saíram em cada uma das questões do exame. E aí é que a gente vê a briga entre o avaliador e o educador. Porque o avaliador, ele é muito zeloso do seu banco de itens. E a cada vez que eles são obrigados a publicar, ou cada vez que publicam o enunciado de uma questão, de certa forma aquele item é meio que queimado. Não, o Frias entende bem disso. Então, assim, na lógica do avaliador, eles são... eles querem esconder os itens deles, que é para poder reaproveitar eventualmente outra vez. Cada item publicado é um item queimado, e dá muito trabalho montar banco de itens, é caro. Então a gente fica, na verdade, numa queda de braço, porque no fundo, não nos entregam as questões. E verdade seja feita, vocês vão participar, vão ver o relatório e tal. Você teve uma nota boa, teve uma nota menos boa, mas se você quiser melhorar muito os seus alunos para a próxima edição, em que medida o relatório te dá realmente a informação que você precisa? Ainda é vago. Quantas questões? E não sei. Olha, acho que são 2 horas de aplicação.
Tanto é que escolas que tenham 80 alunos, e vai ser em laboratório de informática, um aluno por máquina, isso aí vai ser outra coisa que vai condicionar. Você vai precisar ter 80 alunos e vai ter que ter 2 turnos. Eles conseguem fazer 2 turnos na mesma escola. Você tem um laboratório com 20 máquinas ou com 40 máquinas, você consegue fazer um turno pela manhã, outro turno pela tarde, vai a equipe da Fundação Cis Gran Rio, garante isolamento, um grupo não tem contato com o outro, eles blindam tudo, isso funciona. Mas eu acho que é um turno. No turno da manhã se aplica uma prova para um grupo, no turno da tarde aplica a prova para outro grupo. Não, eles não dão conta de fazer 3 grupos no mesmo dia. Eu acho que é um pouco isso também que dá esse enquadro. E é isso, só para fechar então, essa ideia da accountability, né, esse termo tão falado por eles, que é a ideia de prestação de contas, quando a gente vê a maneira como, por vezes, os resultados do Enem são exibidos, no fundo a ideia é colocar as escolas na condição de ter que prestar contas, mas a ideia é de que, no fundo, o avaliador também tem que prestar contas, né? Não dá também para o avaliador sair avaliando a torto e a direito, ou empreendendo, fazendo esses programas caríssimos, do Oiapoque ao Chuí, tudo simultâneo, e não entregar um resultado consistente, né, para a escola melhorar a qualidade do trabalho que ela faz. E aí essa ideia aqui da professora Tereza Penafime, que vocês conhecem, né, diz que o avaliador é um educador, e o sucesso dele é aquilatado, ela não fala em avaliar, né, ela usa aquilatado, pelo que se aprende dele, e se ele não ensina e não compartilha, é melhor que nada avalie, né? Isso não. Tá bom, muito boa. Gente, muito obrigado. Perguntas? Já está tudo mais ou menos esclarecido, né? Não, a gente só quer dizer o seguinte, que as escolas que se interessarem podem entrar em contato conosco. Eu e Silvia aqui no Cinep, as assessoras pedagógicas, Márcia em Niterói. Tem mais alguma assessoria pedagógica aqui de campus antes que vinha? Não. Então, que aí a gente faz a ponte com o professor Pedro, ele é o coordenador do CAPEP, e a gente pode ir respondendo, procurando responder as questões que, porventura, surjam de dúvidas com vocês. Tá bem? Olha, o Diego está mandando os contratos agora. Pelo que eu entendi, até março a FENEP está entregando, fazendo pagamento que ela deve. Ela contrai uma dívida alta com a Cis Gran Rio. A ideia é que as escolas possam escalonar o pagamento dos R$11.000 em 3 parcelas. Então, acho que muito provavelmente vai ser janeiro, fevereiro e março. 3. Eu acho que sim. Eu acho que já dezembro, janeiro, a gente deve estar com a posição tomada. Acho que os sindicatos vão receber esses contratos, esse contrato vai estar disponível aqui. A escola querendo, se interessando, o sindicato manda uma cópia do contrato e uma vez assinada, é isso. Vai ter tem um gerenciamento que cada sindicato vai fazer para a FENEP, né? A FENEP não tem como controlar isso tudo pelo país inteiro. Então vai caber a cada sindicato gerenciar esse fluxo do dinheiro. Eu não sei ainda dizer se o dinheiro vai passar pelo Cinep, se passa pela FENEP. Eu acho que o sindicato recolhe o dinheiro e repassa direto para a Cis Gran Rio, nem vai para a FENEP. A gente é só o ponto de passagem para fazer esse pagamento chegar na Cis Gran Rio. E a ideia é que essa seja uma primeira edição. Depois, se esse grupo estiver interessado, até faz uma reunião, vamos dizer, as 10 escolas interessadas, aí as 10 escolas se reúnem e vão... Claro, na medida do que for confortável para cada um, porque se as pessoas quiserem trocar, com certeza. A ideia da FENEP, o que eu acho bacana assim, para o médio e longo prazo, é que a gente passe a ter edições mais ou menos regulares. Nós vamos ter uma agora em 2020, em maio. Ok. Aí também é o seguinte, o exame em larga escala, né, ele acontece de cada 3 anos. Ele aconteceu em 18. Foi 2015, aí 2018, aí agora vai ser em 21. No ano em que existe a edição mundial, não tem PISA para escolas em país nenhum do mundo. Eles não fazem, fecham. Não tem.
E a OCDE aceita contratações de edições do PISA para a escola nos 2 anos de intervalo entre uma edição grande e a outra. Então foi 2015 teve uma, 2017 foi essa da Lema, 2018 teve uma grande, 2019 está sendo este ano, 2020 vai ter uma edição da FENEP, 2021 tem a edição grande do Brasil de novo. Aí digamos que 2022 ou 2023 a gente tem um grupo de escolas interessadas em participar para uma outra rodada. Faz-se outra rodada. E aí de tempos em tempos, e aí não precisa ser todo, é caro, 11 mil reais, mas não é todo ano. Quem faz uma vez não precisa fazer a da vez seguinte imediatamente. Até porque o relatório é muito extenso. Para você extrair uso de tanta informação, é trabalhoso e a vida de escola é muito corrida, as oportunidades de formação continuada, de reunião. A gente sabe como no cotidiano da escola é difícil às vezes fazer essa oportunidade brotar, né? Então assim, se uma escola participou uma vez, ela não está condenada a participar sempre. Por outro lado, a FENEP fica como uma porta aberta para, tendo um grupo interessado, fazer, eventualmente. Eu tive aqui, eu já colhi alguns estranhamentos de educadores nacionais quanto a esse passo da FENEP. Eu já tive gente muito próxima do INEP que lamentou a decisão da FENEP de recorrer a parâmetros internacionais, parâmetros outros. Chegaram a insinuar que isso conflitaria com a BNCC. Mas não conflita. E o fato de uma escola aderir a isso, ou da FENEP propor isso, não quer dizer absolutamente que a gente esteja cogitando praticar ou se guiar por parâmetros internacionais e não pelos nossos. Pelo contrário, acho que tudo converge. Não precisa abandonar os critérios do SAEP, as matrizes do Enem e rezar por essa cartilha. Uma e outra cartilha fazem sentido. Aí muito a critério do projeto pedagógico de cada escola. Né? A meu ver, para o mundo e para a formação de uma garotada que vai viver no mundo cada vez mais, essa aldeia global, cada vez mais tudo planetário, cada vez mais tudo universal, eles, ainda que não viajem para fora, vão ter que lidar com contemporâneos deles, estrangeiros que vão vir trabalhar aqui. Isso não... O mundo é um só hoje em dia, né? É muito difícil você pretender uma escolaridade que não esteja de alguma forma influenciada por isso. Enfim, é isso. Estamos às ordens. Obrigado a vocês por tudo e até uma próxima. Obrigadíssimo.